Olá, bom dia. Aqui Cleonice Medina do canal A Luz Sempre Vence. Nós estamos de volta. Nós tivemos alguns dias ausentes, tivemos algumas dificuldades, mas nós já estamos organizando para que tudo fique numa situação favorável. A nossa mensagem de hoje é mais assim uma exortação. E o título hoje é o combate espiritual. Hoje, mais do que nunca, precisamos fortalecer-nos no Senhor e na força do seu poder. Deixa eu contar rapidinho para vocês. Durante esses dias que eu não pude gravar, então eu vi uma preocupação na minha mente. O que nós vamos falar nesses dias difíceis? Nem tudo você pode falar, você tem que... a mensagem em si, ela tem que ser muito bem controlada. E eu preocupada e sempre orando, pedindo luz, porque a luz vamos dizer, a luz é Deus e Deus é a luz. Então Ele nos conduz sempre que nós pedirmos uma orientação, e eu vinha pedindo. E quando foi essa noite, eu orei, sempre orei por essa situação que está se desenrolando no mundo, e a próxima às nossas eleições agora domingo, pelas pessoas que estão com a dificuldade com essa situação desse vírus, enfim. Quando foi hoje de manhã, quando eu acordei, a primeira coisa que veio no meu pensamento foi como se alguém estivesse dizendo para mim, me disse, ou eu vi assim, só lembro muito bem que eu vi Salmo 64. E a impressão que parece que eu ouvi naquele momento é assim, ainda que, só que eu não lembro o resto. E eu vim procurar o Salmo 64. Falei, vou nessa, pedi uma luz, então agora eu vou nessa. E aqui, eu queria começar para vocês com o Salmo 64. O título é Proteção contra os inimigos. Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva minha vida do terror do inimigo. Terror é o que nós estamos vivendo agora, terror dos inimigos, isso é com certeza. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam iniquidade. O quadro que nós vemos hoje no mundo é um quadro de maldade, engano, mentira. São malfeitores que tumultuam o ser humano com a iniquidade, com o mal. Continua dizendo, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas palavras amargas para as ocultas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. É o quadro que nós estamos vendo. Só há mentira, só há engano, né? E supressão e força. E dá a impressão que nós estamos vendo o inimigo nos encurralando, de certa forma, através do medo, né? E parece que nós não temos saída. Diz ainda, teimam no seu propósito. Nós vemos aí a teimosia contra essa injeção. Não podemos falar. A teimosia quanto a isso. Falam em secretamente armar ciladas. É o que aconteceu conosco, o que aconteceu com o ser humano. Caímos numa cilada. Dizem, quem nos verá? Eles acham que pode fazer tudo isso e ninguém está vendo, que Deus não está vendo. A Bíblia diz lá em Salmo 25, acho que é 8, 5, não lembro mais, que o Senhor olha dos céus e vê a todos os filhos dos homens. O Senhor conhece a obra de cada um. Eles não têm temor, né? Então eles não vão, eles não vão... vão fazer armar cilada, perseguir, seja como for, e acha que ninguém está vendo, que eles têm o poder na mão, né? E conseguem superar sem nenhuma condenação. Então, diz aqui, ó,
projetam iniquidade, inquirem tudo que se pode escogitar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Verdade, é o que nós vemos diante de toda essa situação no mundo. Mas Deus, aqui entra o Pai, aqui entra Deus, mas Deus desfere contra eles uma seta. De súbito se acharão feridos. Eles vão cair. Aos pouquinhos eles vão cair. Deus entra em ação. Deus não vai abandonar seus filhos num momento difícil como esse. Tem um texto que diz o seguinte: se o meu povo, que se chama, lá em 2 Crônicas, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Então o Pai está com os olhos voltados para a terra e para aqueles que buscam Ele. Então aqui diz ainda, ó, Destarte, eu acho que é destarte aqui, não sei, serão levados a tropeçar. A própria língua se voltará contra eles. Aquilo que eles falaram como seta vai se voltar contra eles. Todos os que os veem meneiam a cabeça, e todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus, e entenderão o que Ele faz, entenderão o que Deus faz. Às vezes nós não estamos entendendo o desenrolar dessa situação. A nossa mente começou a despertar, eu acredito que a maioria agora. O que está acontecendo? Né? Coisas estranhas estão acontecendo na terra, no céu, sinais, enfim. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto coração todos se gloriam. Então, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Aqui é para chamar a nossa atenção, a chamar a atenção de cada uma das pessoas que estão me ouvindo hoje, que parece que está acontecendo uma separação. Então, tem a luz e tem as trevas. Eu quero ficar do lado da luz, porque é na luz, com a luz, que nós vamos encontrar a salvação, a proteção, a força, a coragem, o ânimo para estar em pé, para enfrentar esses desafios que o inimigo do outro lado está tentando nos afrontar. Isso me lembrou um texto que eu lia e ficava assim, pensando, como será que isso de certa maneira procede? Eu pensava assim, eu lia o texto e ficava imaginando. Eu vou ler para vocês aqui. Eu não estou pregando não, viu gente? Eu estou simplesmente usando a orientação bíblica. Isso para mim foi como se fosse uma resposta, como se fosse não, é uma resposta divina e eu estou seguindo inclusive a minha inspiração. Efésios 6, a partir do verso 11. Então ele diz o seguinte, do verso 10. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti a armadura de Deus para poderdes resistir às insídias do diabo. Pois o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal, que povoam as regiões celestiais. Por isso deveis vestir a armadura de Deus, para poderes resistir no dia mau e sair firmes de todo o combate. Nós sabemos que nós ainda temos uma luta para enfrentar. Tem um evento chegando, precisamos estar firmes. Precisamos colocar o nosso pé sem ver o chão e saber que o chão Deus vai colocar para nós. E isso é uma fé confiante, uma fé firme. Portanto, agora que fala da armadura. Ponde-vos de pé e cingi os rins com a verdade e revesti-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com o zelo para propagar o evangelho da paz. Empunhando sempre o escudo da fé, com o qual podereis extinguir os dardos inflamados do maligno.
e tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com isso aqui é um ponto importante, por isso que eu estou aqui agora. Isso é o que eu mais desejo que nós façamos juntos, essas orações, súplicas. E aqui vem dizendo para terminar, com orações e súplicas de toda sorte, orar de toda sorte. Da maneira como você, onde você estiver, como você puder estar orando, você fazer. E orar em todo o tempo, no Espírito. E para isso, vigiai com toda perseverança e súplica por todos os santos. Por todos aqueles que estão buscando a presença do Pai, que estão buscando força, que estão clamando. Então, esse é um momento, minha gente, um momento mais do que nunca de nós prestarmos atenção nesse verso de Efésios 6, de 10 em diante, para tomarmos essa armadura de Deus, fé, oração, súplica, confiança, perseverança, porque é dessa forma que nós vamos fazer com que a luz cada vez mais brilhe e vencer esse embate, esse combate espiritual. Eu peço a vocês que deem um like no meu canal, me ajudem, compartilhem esse vídeo, tá? Nós vamos voltar fazendo mais vídeos, é um momento que precisamos estar firmes, vamos pensar muito, vamos orar muito para podermos dar um voto reto, um voto correto no dia 15. Fiquem na paz. Muito obrigada.